Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, nesta terça-feira, trazendo para os senhores as principais notícias da nossa comunidade, aqui da cidade, pelo canal 15 da TV Comunitária. Hora H no ar, portanto, mais uma vez para você. Na sexta-feira, dia 16, quando nós exibimos aqui entrevistas sobre aquela audiência pública das finanças do município, uma mensagem passada através do celular chamou a atenção. Era do contabilista Orisvaldo Quiquinato, amigo da gente, presidente, inclusive, do diretório do Partido Verde aqui na cidade, dizendo o seguinte, essa mensagem. Eu fiz questão de mostrá-la no ar naquela ocasião. Abre aspas. Fiz 2 perguntas sobre contas do balanço da prefeitura e o apresentador não sabia. Pediu ajuda aos universitários e ele escreveu lá kkkk, risada, né? Para mim, disse o Quiquinato na mensagem, a audiência pública foi uma peça falha e maquiada. Por quê? Porque não conseguiram responder as perguntas que ele havia feito e no todo, segundo ele, não foram convincentes. Tanto o apresentador quanto a estrutura toda que a prefeitura montou naquela situação. E ainda ele concluiu, o pessoal brincou de esconde-esconde com a população. Faltou transparência, fecha aspas. Pois a produção do Hora H procurou nas gravações que foram feitas durante a apresentação das finanças de Marília pelo professor Álvaro Martim Guedes, preparadíssimo, expert no assunto, sem dúvida alguma, ele é de Araraquara, e encontrou o exato momento em que ele leu a pergunta escrita do Quiquinato. Quiquinato passou por escrito a pergunta, ele leu e, de fato, ele não sabia dar a resposta. Agora, preste atenção porque diz respeito a uma dívida grande que o município tem com o DAIM, porque foram expostas dívidas contabilizadas pelo município de Marília de diversas naturezas, mas esta com o DAIM, que é muito séria, porque o município deve mais de 30 milhões de reais, falam inclusive em mais do que isto, mas onde é que estão os números, né? É que a gente saiba, mais de 30 milhões de reais seriam devidos pela prefeitura ao DAIM, consumo de água que não foi paga. Inclusive eu apresentei aqui uma entrevista com o ex-diretor executivo do DAIM, o Francisco Manuel Giacha. Na ocasião, Giacha falava em 35 milhões. E ele ainda disse, se a prefeitura me paga isso aqui, eu toco o DAIM com uma perna nas costas, porque dá para ir com tranquilidade. Agora o duro é ficar sem receber. Ele buscava um acordo com o prefeito, de uma forma ou de outra, ou recebendo mensalmente, ou repasse de imóveis, alguma coisa desse tipo, para poder fazer frente a essa dívida histórica do DAIM com a prefeitura. E, curiosamente, o Quiquinato fez uma pergunta sobre isto e o professor especialista, contratado pela prefeitura para vir para cá, fazer a análise e a exposição das finanças do município, não teve a resposta. Veja esse exato momento aqui no Hora H. Tem uma pergunta aqui do Quiquinato, que é contador. A dívida da Prefeitura Municipal de Marília para com o DAIM está no balanço, que ele diz aqui é mais ou menos 30 milhões. Aí eu peço ajuda aos universitários. Só foi feita a análise do município. Então, a dívida do DAIM, da Prefeitura, a dívida do DAIM não está naquele número que eu apresentei. Tá? Hora H. E qual foi esse número apresentado? O número apresentado foi de 214 milhões de reais, a dívida do município, a dívida consolidada, dívida esta até o final do balanço em 31 de dezembro de 2012. Não é? O professor Álvaro, você viu aí, não sabia da dívida da prefeitura com o DAIM, que passa dos 30 milhões. A última vez que alguém falou sobre isso foi o Giacha aqui em nosso programa, o ex-diretor executivo do DAIM. Ele falava em 35 milhões, dívida que vem de 40 anos ou mais. Ao questionar gente ligada à prefeitura, que certamente havia passado o balanço financeiro para o professor Álvaro, ele soube que essa dívida não foi incluída no diagnóstico apresentado na audiência pública. Um pouco mais adiante, o professor Álvaro deixou evidente que não fez qualquer levantamento, ele próprio pessoalmente, sobre o endividamento de Marília. Ele apenas trabalhou com balanços e números que foram informados a ele pela prefeitura e, em especial, pelo próprio prefeito Vinícius Camarinha. Preste atenção nesta informação e até na brincadeira feita pelo professor Álvaro sobre isto.
Boa parte dos dados, da forma que estão apresentados, foram por sugestões do prefeito. Então, se alguma coisa ficou errada, a culpa é minha, mas se alguma coisa ficou bem feita, foi por contribuição aqui do prefeito. Hora H. Foi o prefeito quem passou a ele os números. Viram aí, né? A equipe, obviamente, da prefeitura, liderada pelo prefeito Vinícius Camarinha, que estava sendo muito cobrado pela ONG Matra, Marília Transparente, por uma parte da imprensa, em especial e em particular aqui pelo nosso programa, porque havia muita divergência de números e essa divergência ainda continua. A audiência pública, infelizmente, não foi capaz de dissipar as dúvidas existentes em relação ao endividamento do município. Porque eu vou usar até os termos que nós colocamos aqui na última sexta-feira em nosso programa. Enquanto um fala de automóvel, o outro fala do peso da formiga. Quer dizer, ambos estão falando sobre o endividamento, mas a Matra bate na tecla do saldo de caixa, trabalha com números referentes ao primeiro quadrimestre deste ano, que já teve até audiência pública, que é obrigatória pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A exposição foi feita na Câmara Municipal, os senhores devem se recordar disto. E o professor Álvaro trabalhou apenas com o balanço fechado em 31 de dezembro de 2012. Importante lembrar que o professor Álvaro não é auditor independente, ele foi apresentado como auditor nos releases divulgados oficialmente pela prefeitura sobre esta audiência pública, mas não é verdade. Ele próprio fez questão de deixar isso claro durante a audiência pública. Alguém chamou, o senhor auditor, ele falou, não me tratem como auditor, que eu não sou auditor. Aí você vai dizer, mas isso tem relevância? Total. Sem esta condição, sem ser um auditor, ele não reúne os princípios necessários que o credenciariam para esmiuçar as finanças do município diretamente da prefeitura. Se é auditor e é contratado para fazer um levantamento, ele vai manusear os números, vai buscar na fonte esses números. Ele recebeu os números prontos porque, muito provavelmente, não seja auditor. Talvez seja esta a razão porque tudo foi entregue para ele, repito, referentemente ao balanço de 31 de dezembro de 2012 na prefeitura. Ele não comentou um número sequer, um resultado sequer das finanças do município de janeiro a julho deste ano. A audiência pública foi no dia 15 deste mês, ali no auditório da Biblioteca Municipal. Então, nenhum número, aqui 7, 8 meses, fazem uma diferença enorme. Nenhum número, nenhum resultado apresentado deste ano. Sinal inequívoco de que o professor não teve acesso aos números na fonte, ele não foi buscá-los. Espera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar ali. Entregaram a peça pronta para ele, está aqui. E ele analisou a peça pronta. Ok? Então, só para não restar e não pairar nenhuma dúvida a respeito dessa questão, o que todo mundo está dizendo, até eu vi o jornal Cidade, eu tenho aqui em mãos, Jornal Cidade, última edição. Hospital de Clínicas de Marília recebe proposta de socorro do São Lucas de Garça. Oferta de leitos não obteve resposta e pacientes continuam em macas no corredor do HC. E as demais matérias referentes aos assuntos aqui da cidade. O Jornal Cidade traz no seu editorial, muito interessante por sinal, curtinho, mas pabufe. Falou, mas não disse. Referente à audiência pública, diz que, sem dúvida alguma, é gabaritado o professor Álvaro, que esteve aí, doutor em administração pública, mas infelizmente veio aqui, falou e não disse nada. As dúvidas continuam, permanecem, até porque os números já são velhos, não são números recentes, atualizados, como a gente esperava ouvir. Ok? Então esse é o nosso flash, abrindo o nosso programa edição desta terça-feira. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto, dia de São Samuel, dia também de Nossa Senhora da Agonia. Nessa data, em 1975 e depois em 1977, diferença de 2 anos, eram lançadas sondas espaciais da Terra em direção a Marte e a outros planetas, inclusive naves que ainda estão caminhando, navegando para fora até do Sistema Solar, ok? Faltam 133 dias para o final do ano, começa aqui a edição de número 160 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária.
Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E vamos aos destaques principais desta edição do Hora H. Vai ou não vai? Privatização do DAEM volta a ser polêmica na cidade. Governos anteriores já tentaram vender o Departamento de Água e Esgoto, mas recuaram diante da pressão política e popular. E agora, vai ou não vai? Daqui a pouco informações a este respeito para você. Tortura. Zé Menezes isenta secretário de culpa, mas diz que responsáveis pela agressão a andarilhos terão de ser punidos. Choquito afirma que problema nunca existiu, não teve agressão e que isso não passa de blá blá blá. E Mário Coraini se irrita profundamente com esse episódio. Sem esperança, Sindicato dos Servidores não acredita mais que o funcionalismo terá sequer a reposição da perda inflacionária pelo INPC neste ano. Está desanimado. Só propaganda? Vereador acusa a Prefeitura de fazer festa na retomada das obras da UPA Norte e depois não manter funcionários trabalhando no local. Será? Homenagem. Trabalho do Hora H no Canal 15 recebe votos de congratulações da Câmara Municipal através do vereador Wilson Damasceno. Essas e outras notícias ao vivo a partir de agora para você aqui no Hora H. Eu quero aqui de público agradecer profundamente ao vereador delegado Wilson Damasceno, que apresentou um requerimento, e para nossa surpresa a gente nem havia visto na pauta, a gente recebe a pauta, né, todas as semanas, e nem havia visto na pauta o requerimento, é de número 1283 esse requerimento do vereador Wilson Damasceno, apresentando votos de congratulações, seguidos esses votos por todos os demais pares do vereador Damasceno junto à Câmara Municipal, em relação ao nosso programa Hora H pelo Canal 15 da TV Comunitária. Foi na sessão desta semana, ontem, portanto. O autor desta homenagem é o vereador delegado Wilson Damasceno, repito aqui, ele é do PSDB, e a leitura foi feita pelo primeiro secretário da Câmara, da mesa diretora da Câmara, vereador Capacete. Você acompanha agora. Requerimento 1286/2003 do vereador delegado Wilson Damasceno. Votos de congratulações ao estimado e admirável profissional da imprensa Ailton Medeiros, jornalista autêntico, audaz e com peculiar singeleza. Demonstra sua aptidão no Canal 15 através do brilhante programa Hora H e fanpage no Facebook. Com conhecimento e habilidade, desenvolve com ética e imparcialidade incontestáveis reportagens políticas abordando fatos e acontecimentos pertinentes ao tema com lisura e serenidade. Ailton Medeiros, a sabedoria com responsabilidade conquista absoluta credibilidade. Nossas homenagens, saúde e paz. Hora H. Aí agradeço imensamente, nós temos inclusive, você vai ver acho que agora no vídeo, né? Nós temos as imagens aí do vereador Damasceno, ele é o autor desta homenagem, dos votos de congratulações aqui ao nosso programa, e em nome da nossa equipe toda, da Rosângela Martins, do Eduardo Dias, da Débora Marques, do Ademir Marques, todos nós aqui do Canal 15 da TV Comunitária, em particular eu que apresento o Hora H, nós todos agradecemos imensamente ao vereador Damasceno
por esta homenagem prestada ao nosso Hora H. E eu quero aproveitar também, mais uma vez, muito obrigado, quero aproveitar também para cumprimentar aqui algumas pessoas que estão sempre sintonizadas. O senhor Antônio Pereira, que é mecânico de tratores, e a esposa dele, a dona Márcia Aparecida Paulão Pereira, lá do Jardim O'Hara. O Jardim O'Hara está nesse horário aqui, todo mundo sintonizado aqui, nas reprises do nosso programa, às 7 da noite, à meia-noite, pessoal todo sintonizado, acompanhando a programação do Canal 15, em especial o Hora H. O Ricardo, do posto Bremen, na Avenida Santo Antônio, outro também, que não perde um programa, está sempre sintonizado. E o meu amigo Zaparoli, que é jornalista e que fez aqui uma postagem muito bonita no Facebook do Hora H, facebook.com/HTV, elogiando os textos apresentados aqui no programa e o que a gente coloca na nossa página no Facebook, qualificando esses textos como primorosos, e falando da gente como radialista, apresentador, jornalista, multimídia, e que tem orgulho em ser amigo de nós todos aqui do Canal 15. Muito obrigado, viu, Zaparoli? Você também é uma grande pessoa. Muito obrigado aí. Bom, seguindo aqui, será que foi só propaganda ou não? Rojões, bexigas, palanque, discursos na festa de retomada das obras da UPA da Zona Norte, paralisadas desde 2011 pelo governo anterior, podem ter sido só propaganda. Pelo menos é isto o que disse o vereador Cícero do Ceasa durante discurso na Câmara na sessão desta semana. Ele ocupou a tribuna para fazer esse comentário. Segundo ele, a festança de alguns dias atrás se contrapõe à ausência de trabalhadores no local alguns dias depois. Preste atenção. Outro dia, maior festa, bexiga para todo lado. Hoje eu fui lá, não tinha um funcionário trabalhando. Eu gostaria que a imprensa fosse lá. Eu gostaria que as imprensas fossem lá visitar o UPA depois da inauguração, da retomada daquela obra. Não vai dar mais tempo de falar. Mas vão lá visitar a obra que faz 15 dias que inaugurou a retomada com foguetório e bexiga e não tem um trabalhando. Nenhum. Hora H. Será que está assim? Nós vamos hoje à tarde lá na UPA Norte para ver como é que está a situação. Se tem ou não tem trabalhador trabalhando no local. A retomada das obras foi anunciada com foguetório, até presença de secretário de Estado aqui. Mas, segundo o vereador Cícero do Ceasa, que é da Zona Norte, morador de lá há 30 anos, segundo ele, não tem nenhum trabalhador laborando no local. Mudando o assunto de Pato para Ganso, agora vamos falar dos servidores municipais. Mandado de segurança negado em primeira instância e recurso encaminhado para o Tribunal de Justiça de São Paulo tiraram a esperança do Sindicato dos Servidores aqui de Marília de conseguir ao menos a reposição da inflação no salário do funcionalismo municipal neste ano. Para o presidente Mauro Cirino, não resta outra alternativa senão aguardar a decisão da Justiça, que pode demorar. Veja o que ele disse ao Hora H. Esse ano esquece, né? Porque toda vez que nós vamos falar isso, eles estão falando, vamos aguardar a decisão judicial. Então, para 2013, também não acredito. Agora, a não ser que o prefeito realmente tome uma atitude aí de enfrentamento, de vamos fazer o que tem que ser feito, vamos cumprir o que a legislação manda e toma as rédeas disso e faça. Que nada impede, né? Não é porque temos aí uma ação judicial correndo que vai fazer com que impede ele de dar qualquer reposição inflacionária. Ele pode fazer isso e fazendo, desde que seja retroativo ao mês de abril, com todas as correções, lógico, o sindicato pediria aí o arquivamento do processo, sem dúvida. Hora H. Essa mesma situação comentada pelo Mauro Cirino nesta entrevista ao nosso programa está nesta última edição do jornalzinho do Sindimar, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marília. Essa é a última edição. Aqui na última página tem uma carta aberta do presidente Mauro Cirino aos servidores, né? E ele diz o seguinte, amigos servidores, o sindicato vem por meio deste documento colocá-los a par da situação em relação ao mandado de segurança, aquela coisa toda referente ao salário dos servidores municipais. A campanha salarial foi aberta, mas não foi a lugar nenhum. Nem o INPC, que é garantido pela Constituição, é garantia de lei, ainda foi dado aos servidores. E aí ele escreve aqui, estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça, o que pode demorar um pouco. No entanto, independente da ação judicial, aquela que está
na fase de recurso no tribunal. Se o prefeito quiser, ele pode sim fazer a recomposição inflacionária nos salários dos servidores, desde que seja retroativa a abril deste ano e devidamente corrigida, dando assim um fim ao processo, bastando para isso ter apenas vontade política. É o que ele diz aqui neste jornalzinho que é editado pelo próprio Sindicato dos Servidores. Ok? Tem diversos assuntos aqui referentes a essa questão e, ao mesmo tempo, essa observação que nós acabamos de apresentar para os senhores também. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai retornar, porque nós temos diversos outros assuntos importantes, inclusive aquela história da agressão aos moradores de ruas andarilhos aqui na cidade. Na verdade, isso vem sendo investigado pela Polícia Civil a pedido do Ministério Público e recebeu o seguinte título, este inquérito: tortura, quer dizer, averiguação e investigação de tortura e constrangimento ilegal. O pessoal teria apanhado e levado à força, mesmo que contra a vontade, para fora da cidade. Eles foram deixados, na verdade, lá no trevo de Ibitinga durante a madrugada, isso do dia 29 para o dia 30 de abril deste ano. Houve o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade de Ibitinga, o Ministério Público de lá também se envolveu, foi feito exame de corpo de delito comprovando que o pessoal apanhou, enfim, há uma série de situações que já veio de lá para cá. Aqui simplesmente deu andamento às apurações, mas o início foi lá na cidade de Ibitinga. Mas teve vereador dizendo que isso não aconteceu nunca e que não passa de blá, blá, blá. Daqui a pouco os detalhes. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá.
Senhores, mais um bloco do nosso programa. Estou lendo aqui, não consegui ler todo ainda, mas o jornal Folha de Marília, não é? Está aqui a última edição do jornal Folha de Marília, é um dos muitos jornais que a cidade tem. E na última página, nesta edição, traz aqui as fotografias dos vereadores que votaram, diz o jornal, contra os funcionários públicos municipais no projeto do prefeito Vinícius. Na verdade, aquela reforma administrativa que cortou benefícios, reduziu ganhos em determinadas funções dentro da categoria do serviço público, né? E aí aparecem aqui os vereadores que votaram favoravelmente aos projetos da reforma administrativa, mesmo sabendo que o sindicato da categoria era contrário, que havia diversas manifestações em contrário. Os próprios servidores protestaram contra, mas, lamentavelmente, os projetos foram aprovados. E aí os vereadores que apoiaram o projeto da reforma administrativa, cortando benefícios e ganhos dos servidores. O presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, Erval Rosa Seabra, Sônia Tonin, o Capacete, o Bássiga, o Zé Menezes, o Custódio, o Samuel da Farmácia e o Silvio Arada. Tem a fotografia de todos eles. E tem aqui também, entenda a situação, tem um texto escrito e assinado pelo vereador Wilson Damasceno, que estaria sendo malhado aí em determinados veículos de comunicação, aqueles veículos chapa branca, estaria sendo malhado como ele, o responsável, porque os servidores ainda não tiveram sequer o INPC nos seus salários. Na verdade, ele ingressou na justiça contra o parcelamento do INPC, mas na verdade a história foi adiante e a prefeitura não garantiu nem o INPC para os servidores. Aí, portanto, o jornal Folha de Marília, distribuição gratuita, que traz este e diversos outros assuntos aqui na cidade. Ok? Vamos falar agora de assunto dos mais sérios e importantes. Tortura e constrangimento ilegal a um grupo de 20 andarilhos no dia 29 de abril deste ano, provavelmente por funcionários da Fumares, que é a Fundação Mariliense de Recuperação Social, continua sem esclarecimento. Está na fase de investigação e ainda opõe e cria polêmica entre os vereadores na Câmara Municipal. Na sessão desta semana não foi diferente, mas ganhou contornos até inimagináveis. Tem quem diga que a tal da agressão aos andarilhos nunca aconteceu. É mais polêmica, sem dúvida alguma, né? Aliado ao prefeito Vinícius Camarim, o vereador Zé Menezes comentava requerimento do vereador Mário Coraini, pedindo agilidade na apuração dessa tortura, desses fatos, quando admitiu a existência de culpados neste episódio, mas saiu em defesa, particularmente, do secretário da Assistência Social, Hélio Benetti, que tem a Fumares dentre aqueles órgãos que ele administra. Ela faz parte da Secretaria da Assistência Social. Então ele admite a existência da agressão, admite que há culpados, há responsáveis que precisam ser punidos, mas isenta totalmente de qualquer responsabilidade o secretário titular da pasta, o Hélio Benetti. Veja aí o que é que disse o Zé Menezes. Nós temos que aguardar o final dessa investigação. Haja visto que nós temos um secretário que, se não é o melhor secretário, está entre os melhores secretários. Nós acompanhamos o dia a dia dele. Já presenciei situações onde eu vi o secretário do Bem-Estar Social no empenho muito grande no sentido de amenizar esse sofrimento das pessoas que passa por dificuldade em nosso município. Não existe a mínima possibilidade do secretário ter chamado o funcionário e ter dado uma ordem, leva lá, dá um couro nos andarilhos e deixa eles no meio da rua. Não existe. Não tem a mínima possibilidade, vereador, de ter acontecido isso. Hora H. Eu, particularmente, também não quero acreditar nisso. Conheço o Hélio Benetti de longa data, nem me passa pela cabeça. Vai lá dar um pau no pessoal aí e joga no trevo de outra cidade. Alguém agiu, provavelmente por conta própria, vai saber, não é? Não sei. É para isso que existe, inclusive, o aparelho policial para poder investigar. O pessoal é preparado para isso. O Coraini, através de uma parte ao discurso do vereador Zé Menezes, levantou o chamado princípio da evidência dos fatos, neste caso, para não isentar de responsabilidade o chefe da assistência social. Se aconteceu dentro da secretaria dele,
pode ter um responsável, sem dúvida, mas aquele que responde pela pasta acaba indiretamente tendo os respingos deste episódio. Veja o que é que disse o vereador Mário Coraini, que é advogado. O princípio da evidência dos fatos, da prevalência da evidência dos fatos. Se tem chefia, tem hierarquia, tem funcionários, só existe um responsável. E esse responsável, ou ele exerceu ou não exerceu. De qualquer forma, ele tem que responder por isso. Hora H. O Zé Menezes voltou no assunto, concluiu o raciocínio dele, afirmando que o secretário instaurou o procedimento de investigação dos fatos, há uma sindicância instaurada pela Secretaria da Assistência Social e até afastou possíveis envolvidos na tortura aos mendigos. Ou seja, tudo aponta. O próprio delegado, Cláudio Pinhagóes, que responde, é o titular do 3º Distrito Policial e preside este inquérito, ele próprio já disse que os fatos aconteceram. Precisa apurar quem é que foi responsável por isso. Veja lá. O secretário instaurou um procedimento administrativo para investigar, afastou as pessoas envolvidas nesse caso, e eu tenho pessoas, amigas minhas, que trabalham na secretaria e me relatam todas as atitudes tomadas pelo secretário no sentido de apurar. E olha, aí não dá. A população que está nos ouvindo, nos assistindo, nos ouvindo através da Rádio Clube, não tem como alguém dizer assim, não, o secretário chamou o funcionário e mandou bater, dar um couro e solta, dá choque. Hora H. De novo, ele admite a existência dos episódios e, de novo, ele isenta diretamente o secretário Elibenete. Para finalizar o discurso, Zé Menezes voltou a dizer que teve agressão aos mendigos, sim, e defendeu punição a quem tenha praticado essa barbárie. É lógico que aí vai aparecer o culpado, alguém é culpado disso, né? Então aí, aparecendo o culpado, aí sim esse culpado tem que ser punido por conta desse fato negativo que aconteceu, que denigre a imagem da cidade, que é ruim, que fica uma imagem como se as pessoas responsáveis em promover o bem da sociedade, né, estivesse trabalhando no sentido contrário disso. Ou seja, a pessoa ganha, no caso do secretário do Bem-Estar Social, ganha para promover o bem, estaria trabalhando no contrário disso. Eu não quero crer que isso aconteceu. Eu acho que os fatos virão à tona no momento que essa investigação for concluída, que esse inquérito administrativo for concluído, e com certeza tem culpado. E esse culpado terá que ser punido pelo fato que aconteceu. Hora H. Com certeza tem culpado. O que aconteceu denigre a imagem da cidade. O responsável tem que ser punido pelo fato que aconteceu. Quer dizer, favas contadas, macuco no bornal. Aconteceu. Tem até exame de corpo de delito, pelo amor de Deus, né? Mas nem mesmo esse pronunciamento do vereador Zé Menezes, que convive com o dia a dia da atual administração, é aliado ao prefeito Vinícius e está admitindo que o problema aconteceu, só precisa saber quem é que fez, quem é que foi o responsável. Nem isto foi suficiente para que o vereador Palhaço Choquito negasse os fatos. Ele chegou a classificar a tortura aos andarilhos de mero blá blá blá, conversa fiada. A respeito do que eu falei, blá 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 blá, que disseram que agrediu, né? Quando eu me referi que para mim não passa de um blá 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 blá, eu quis me referir a, eu conversei com a pessoa, eu conversei com o andarino que estava junto e ele falou que não houve isso. Então, mediante o que ele me falou, porque ele estava lá, então, mediante as informações dele que falou para mim, eu continuo achando que isso não é real. Agora, eu nunca duvidei da competência da justiça. Qualquer cidadão pode ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Qualquer cidadão. Agora, cabe à justiça investigar, que é o que está fazendo. Mas até agora não tem nada concreto, tá? Então, para mim, continuo achando que é um blá 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 blá, como eu disse.
Hora H. Tem dia que dá vontade de pedir demissão da condição de ser humano. De jornalista, então, nem pensar, né? Pelo amor de Deus. Porque, a gente, graças a Deus, que a gente ainda ouve, né? Melhor ouvir bobagem que ser surdo, né? Mas, pelo amor de Deus, ô vereador Choquito, tem exame de corpo de delito, sabe? O Ministério Público já está em cima, está demorando a apuração? Tá. Infelizmente, a justiça nesse país tarda demais. Às vezes ela até falha por tardar demais. Agora, desculpa, até o seu companheiro Zé Menezes aí, companheiro de Câmara Municipal, que é aliado da administração, já admitiu. Delegado já admitiu, Ministério Público, a igreja através do Centro de Pastoral, acompanhando tudo isso passo a passo, as fotografias que eu já exibi aqui do pessoal que foi agredido, boletim de ocorrência na cidade de Ibitinga, Ministério Público de Ibitinga em cima, atestando que o pessoal apanhou. Você acha que o pessoal fragilizado, andarilho, você acha que o pessoal vai lá na polícia fazer um boletim de ocorrência de alguma coisa que não existiu? Desculpa, tem que apurar quem fez. E quem fez é um tremendo de um covarde, porque não pega um nego marmanjo no meio da rua aí, sozinho, um marmanjo sadio e vai brigar com ele. Não, vai num aparato com maquininha de choque, não é? E o pessoal lá, andarilho, já todo ferrado na vida, coitado, sem força para nada, e vai lá bater no pessoal, sabe? Levar embora para limpar a cidade. Não, demos um jeito aqui na cidade, tá tudo limpinho, agora não tem mais nem andarilho, não tem. Bate no pessoal, bota no ônibus, leva embora, solta no trevo de outra cidade. Ou esse pessoal foi a pé para lá. Ah, faça-me o favor. Tá explicado por que o vereador Choquito, né, saiu até no CQC, porque disse aí que greve tem que ser feita fora do horário de trabalho, para não prejudicar o serviço. O sujeito que pensa assim, desculpa. Bom, esse pronunciamento do vereador Choquito foi mais do que suficiente para o autor do requerimento pedindo agilidade nessas investigações, o vereador Mário Coraini Júnior, ocupasse a tribuna para se indignar com o que o Choquito falou. Com respeito ao problema de que há pessoas que não acreditam que o espancamento, os choques elétricos e os mendigos tenham sido abandonados na rua, que isso foi blá, 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 eu é que não acredito que possa haver pessoas que acreditam nisso. Pois se uma delegacia de polícia de outro município mandou para cá os mendigos que estavam lá, foi feito o corpo de delito, verificou que eles sofreram tudo isso, eu acho que tem que ter muito apego a ficar grudado nos donos do poder para poder chegar a dizer que não acredita que isso ocorreu e que isso é blá blá blá. Sinto muito, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de rubor na face para dizer certa coisa. Hora H. Ai, meu Deus, quem fala o que quer, ouve o que não quer, a verdade é essa. Eu não vou nem me alongar nos comentários aqui, porque eu prefiro perder tempo com alguma coisa que possa enriquecer o debate, a discussão sobre as coisas que acontecem na cidade, e não com blá 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 desse naipe, né? Pelo amor de Deus, ô vereador Choquito, vai caçar o que fazer, pô, pelo amor de Deus. E o DAIM? Vai ser vendido ou não vai? Vira e mexe, volta a polêmica da privatização do DAIM, autarquia responsável pelos serviços de captação, tratamento e distribuição da água e também do esgoto aqui na cidade. O tratamento do esgoto que agora, se Deus quiser, a obra será retomada, né? Já tentaram vender o DAIM em outros governos, até projeto foi mandado para a Câmara Municipal, mudando a lei orgânica. Na verdade, houve pressão por parte dos próprios vereadores, dos políticos da cidade, pressão popular em contrário, e o prefeito não levou adiante naquela ocasião esse projeto de lei. Costuma-se dizer nos meios políticos e administrativos que os serviços de água e de esgoto são verdadeiras joias da coroa, tamanho resultado financeiro que eles proporcionam. Nada dá tanto dinheiro quanto a água, nada dá tanto dinheiro quanto tratamento de esgoto. Por isso, o pessoal sempre está com o zoião grandão, comprido, para cima dos serviços de água e de esgoto. Isso em tudo quanto é cidade. São joias da coroa. Isto nas mãos da iniciativa privada, meus amigos, porque sob os cuidados do poder público, quase sempre os serviços de água e de esgoto são ineficientes e são deficitários, são extremamente precários. Na mão da iniciativa privada, dá um lucro lascado. Por isso,
são chamados de joias da coroa, ok? Por isso a privatização, a venda desses serviços. Para os oposicionistas, entretanto, o que está acontecendo aqui em Marília com o DAI, o que acontece numa porção de outras cidades, para não dizer em todas elas, mas na grande maioria com o serviço de água e de esgoto, isso é proposital, justamente dizer que está um desastre, nada funciona para poder vender e auferir lucros, né? Outra vez se fala, portanto, na venda do DAI. Agora, quem faz o alerta é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Mauro Cirino. Não é a primeira vez que ele fala disso, agora recentemente. Ele adverte que se isto acontecer, se o DAI for vendido, vão perder os servidores municipais, porque diz que as demissões elas vêm numa cacetada só, vêm num pacote fechado, e vai perder também a população, que com o tempo vai pagar muito mais pelos serviços de água e de esgoto. Veja no Hora H o que é que o Mauro Cirino está propagandeando por aí com relação a esse assunto. Quando era o governo Bugarelli, a gente vivia achando que não tinha, e quando pensa que não, foram enviado um projeto de lei para a Câmara, tentando alterar a lei orgânica para viabilizar a venda do Departamento de Água e Esgoto. Fui até conhecer Águas de Limeira, né, ver o que aconteceu naquela cidade, conversei com os servidores daquela cidade, e foi uma coisa assim lamentável, muitos perderam o emprego, e o Bugarelli na época até me procurou, falando da necessidade da venda e tudo mais. Então, eu não duvido que isso possa ocorrer nessa administração, tendo em vista a falta de investimento que a gente tem visto aí no DAI, né? Então, tudo nos leva a crer que eles estão fazendo do quanto pior ou melhor para justificar a privatização do Departamento de Água e Esgoto. Então, nós estamos levando isso ao conhecimento dos servidores, nós estamos levando isso ao conhecimento da população, e o que nos faz acreditar nisso é que até agora a administração municipal não se manifestou no sentido de que, olha, ficam tranquilo população, fica tranquilo os servidores públicos municipais, porque nós não vamos privatizar o Departamento de Água e Esgoto. Então, nós estamos aqui alertando, e a administração não tem se manifestado contra esse movimento que nós estamos fazendo, é o que nos leva a acreditar de que há um movimento, sim, para a privatização do Departamento de Água e Esgoto. Hora H. Quando era o governo... E o último jornalzinho do Sindicato dos Servidores traz aqui, ó, na página de número 3, traz aqui essa questão da possível privatização, zoom que se ouve por aí, do Departamento de Água e Esgoto de Marília, o DAI. Então vejam, senhores, que a gente está exibindo no ar a entrevista, você viu aí a cara do presidente do sindicato falando aí aqui no nosso programa, e aqui também no boletim do Sindimar, do sindicato, também aqui há esta informação. A reportagem do Hora H foi ouvir justamente quem podia dizer se tem ou se não tem algum fundo de verdade nessa história da venda do DAI. Nós ouvimos o João Carlos Polegato, que é engenheiro civil, é diretor executivo da autarquia. E ele garante com todas as letras que não se fala nisso na atual administração, ao menos por enquanto, né? Veja a entrevista que eu fiz com ele, não estava assim tão seguro, mas ele comentou o assunto. Até agora não tem nenhuma, de momento, assim, não tem nada se fala em privatização. E se tiver que decidir sobre privatização, também não vai ser o senhor, né? Não sou eu que decido isso. Quem decide? Hã? Não, eu acredito que não tenha nada disso. Isso tem que passar pela Câmara, tem que... não é eu que assino um papel aqui e decido isso aí. Hoje dá para tocar o DAI da maneira como está? Hoje estamos tocando. Hora H. O jornalista ele tem alguns meios, alguns caminhos para tentar obter a resposta que ele está, entre aspas, perseguindo, buscando. Então ele tem que fazer as perguntas, um jogo de perguntas com o objetivo de obter a resposta que ele precisa na reportagem. E qual era a resposta? Se vai ou não vai? Se tem fundo de verdade ou não tem? Quer dizer, se for privatizado, não é o senhor que decide. Ah, não. Quem decide? A pergunta veio na sequência, no meio da risada do diretor do DAI. E quem decide? Hã? Hein? Aquele susto. Não, tem que passar pela Câmara, isso, aquilo. E a pergunta final. Hoje dá para tocar o DAI? Estamos tocando. Antes que a gente prossiga ouvindo integrantes do governo municipal sobre a venda ou não do DAI,
É bom a gente reprisar trecho de um pronunciamento feito na Câmara semana passada pela porta-voz da administração do prefeito Vinícius Camarinha, é a vereadora Sônia Tonin. Ela foi enfática ao afirmar que o prefeito Vinícius Camarinha cumpre os compromissos que ele assume. Eu faço questão de colocar isso aqui no ar mais uma vez para dar sentido no que a gente vai exibir na sequência. Então, vereadora Sônia Tonin, o prefeito cumpre os compromissos que ele assume, onde tem o chamego dele, então, mais ainda? A assinatura do prefeito, que eu sei que vale e vale muito. E eu sei que ele honra por isso, porque eu já vi o prefeito validar os seus atos. Aonde há sua assinatura, eu vejo que ele valida, que ele confirma, que ele não foge à luta. Hora H. Então, o prefeito, assumindo o compromisso, ele honra absolutamente aquilo que foi o compromisso dele, né? Se tiver a assinatura dele, beleza, mais ainda, não foge à luta, como disse a vereadora Sônia Tonin, que é porta-voz do governo Vinícius lá na Câmara Municipal. E outra, e se tem o prefeito falando, isso é um compromisso público que eu assumo, mais do que isso, impossível. Então, eu já estou convencido de que o DAI não vai ser vendido, de que não tem essa história de privatização, que isso é balela, é fogo de palha, é fumacinha que não vai virar incêndio, né? Por quê? Porque o Vinícius Camarinha, ainda candidato a prefeito, quando perguntado sobre a possível venda do DAI, foi lá no CDP, no Centro Diocesano de Pastoral, na rua José Bonifácio, aqui em Marília, em agosto do ano passado, está completando exatamente um ano agora, ele afirmou que o chamado Estado mínimo, que é você deixar depreciar, arrebentar um serviço público para depois falar, não funciona, eu vou vender, o chamado Estado mínimo, ele é contra essa história de sucatear para justificar a venda, não vai acontecer na gestão dele. Ele era só candidato a prefeito na época e ele disse isso aí. Quando não funciona, as pessoas tendem a vender. Eu sou contra o Estado mínimo. Eu não sou a favor, não. Eu sou a favor que a gente recupere. Os serviços essenciais devem ficar na mão do poder público e nós não devemos abrir mão. Nós vamos sim recuperar. Isso nós precisamos recuperar. Precisamos melhorar o serviço, melhorar o atendimento, profissionalizar, capacitar as pessoas que ali estão. Então, gostaria de deixar bem claro que nós não vamos praticar aqui o Estado mínimo. Vamos vender o que não está funcionando, deixa quebrar a situação da autarquia para depois vender. Não, nós não vamos fazer isso. Hora H. De novo, para não pairar dúvida, eu vou fazer a pergunta. Foi há um ano, ele era candidato a prefeito. Eu não tenho mais dúvida de que não vai ter venda do DAI, até porque o sujeito falar uma coisa e fazer outra, aí nós vamos ter que botar narizinho de Pinóquio. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Que é isso? Pelo amor de Deus. O Vinícius vai querer entrar para a história como um grande prefeito que marcou época. Não vai cometer esse deslize de ter falado uma coisa e de repente praticar outra. Qual é o seu compromisso, Vinícius, em relação ao DAI? Meu compromisso aqui publicamente é nós não vamos vender DAI, nós não vamos vender Codemar, nós não vamos passar isso para iniciativa privada. Hora H. Já era. Nós vamos a mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para o bloco final de notícias do nosso Hora H, edição desta terça-feira. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança.
Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta com o nosso Hora H, vamos ao bloco final de notícias nesta edição. Primeiro falar da vacinação antirrábica, que atingiu apenas 50% da meta, foi no sábado passado, com postos instalados nas zonas norte e leste da cidade. O índice ficou bem abaixo do esperado, só metade, segundo o coordenador da campanha, que é o Lupércio Garrido Neto. Foram vacinados 7.785 cães e 632 gatos, a metade daquilo que se esperava, né? Mais uma vez dizendo isso. Preocupado, Garrido acabou dizendo, inclusive, que os donos dos animais não estão levando esse assunto a sério e que a raiva é uma doença grave e que não tem cura. Trabalharam no sábado cerca de 300 pessoas em 30 postos de vacinação espalhados pelos bairros das zonas norte e leste da cidade. Houve parceria com a Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar, que ajudou nesse trabalho. No dia 31, que é o último sábado deste mês, a vacinação contra a raiva será feita nos bairros das zonas sul e oeste e haverá vacinação nos distritos de Marília no mês de setembro. Então agora, dia 31 deste mês, zonas sul e oeste, mais 30 postos de vacinação nessas duas regiões e depois, em setembro, numa data ainda a ser agendada, aí será feita a vacinação nos distritos, são 6 os distritos de Marília. A intenção é imunizar, no total, cerca de 40 mil animais contra a raiva. E agora mudando um pouquinho o assunto, mas continuando a falar de saúde, só que agora saúde humana. Dengue e gripe apresentaram novos balanços através da Secretaria da Saúde via vigilância epidemiológica. Esse novo balanço da dengue e da gripe é o seguinte: dengue, até agora, do início do ano até agora, 464 casos autóctones, quer dizer, aqui do município, sendo 450 no primeiro semestre e 14 no segundo semestre. Tem bastante casos, não é aquela epidemia maluca, desenfreada, como a gente viu com milhares de casos em Bauru, São José do Rio Preto, mas 464 casos. Gripe, 61 notificações de síndrome respiratória aguda grave, que é um problema sério respiratório causado pela gripe, 48 resultados negativos daqueles casos suspeitos de contaminação pelo H1N1, que é o vírus da gripe suína, como popularmente é chamado, 8 casos positivos para H1N1, quer dizer, 8 casos positivos de gripe suína
2 mulheres morreram vítimas da doença aqui na cidade neste ano. 1 caso positivo para o H3, que é uma variação que se tem deste vírus, e 4 casos aguardando ainda resultado de exame. Esse é o último balanço que foi divulgado pela Vigilância Epidemiológica aqui na cidade. E para a gente já se encaminhar aqui para os finalmente no programa, o vereador Mário Coraini apresentou um requerimento que foi lido ontem na Câmara Municipal. É uma moção de apoio ao pronunciamento que ele dá aqui como magnífico do padre Edson Oliveira Lima, em comunhão com o Conselho Diocesano de Leigos e a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Marília, posicionou-se firmemente em relação aos últimos acontecimentos de maus-tratos e violência cometidos contra a já fragilizada população de rua de nossa cidade. Aquela questão dos andarilhos que a gente apresentou no programa hoje, demonstrando a indignação natural de todos que são verdadeiros cristãos, afirmando, abre aspas, aguardaremos em vigília as investigações e que sejam responsabilizados todos os que promoveram essa violência, fecha aspas, que a graça de Deus continue sempre nos amparando. E com base nessa moção de apoio, o vereador Mário Coraini, na forma regimental, requereu que constasse da ata dos trabalhos da Câmara na sessão de ontem, moção de apoio ao pronunciamento do padre Edson em relação a este assunto. É bacana isso aqui, foi distribuído inclusive pelo pessoal ligado ao CDP, o Centro Diocesano de Pastoral aqui de Marília, pela Comissão de Justiça e Paz da Diocese, pelo Conselho Diocesano de Leigos. Foi distribuído cópia deste requerimento de número 1052/2013 do vereador Mário Coraini para toda a imprensa, admito para todos aqueles que estejam no mailing do CDP e do pessoal que está, por sinal, trabalhando também para organizar a segunda Marcha da Cidadania, que será no próximo dia 7 de setembro. E agora, para fechar o programa, não houve ainda nenhuma novidade, aguarda-se para o dia 22, quinta-feira, a segunda mesa redonda lá no Ministério do Trabalho entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Ônibus Urbanos e representantes das empresas que estão operando o transporte público aqui em Marília. Por enquanto, apenas o INPC concedido para os funcionários das empresas de ônibus, 7,16%. O salário do motorista era R$ 1.200, foi para R$ 1.285,92. O de cobradores era R$ 800, foi para R$ 857,28. E as empresas Grande Bauru e Sorriso ofereceram 1% de aumento real na primeira mesa redonda, que foi no dia 15, semana passada, quinta-feira. E com 1%, motoristas teriam a mais em seus salários R$ 12,85. Os cobradores, R$ 8,57. Não mudou nada, as empresas podem a qualquer momento, antes da mesa redonda do dia 22, quinta-feira, de repente melhorar essa proposta. Uma sugestão mediadora foi feita pelo Ministério do Trabalho, o representante do Ministério do Trabalho, de 10%, mesmo que parcelado. Mas o pedido é 15% de aumento real. Mas as empresas já deixaram claro que não há a mínima condição, que estão em situação de penúria, de dificuldade. Então, nenhuma novidade por enquanto. E uma última informação. Um caminhão de concreto tombou na Via Expressa Sampaio Vidal, na rotatória, sentido Zona Sul. Bombeiros estão no local e não há nenhuma informação ainda com relação a vítimas, né? Mas o caminhão de concreto tombou na Via Expressa Sampaio Vidal, na rotatória, sentido Zona Sul. Bombeiros no local neste momento. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. A gente volta com o Hora H amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau.